Então, nós vamos começar a nossa revisão de matemática, relembrando um pouquinho, todos os conteúdos que nós trabalhamos esse bimestre. Nós trabalhamos as frações, os conceitos, o que são frações, nós trabalhamos os números decimais e adição e subtração de números decimais. Então, nós vamos começar recapitulando um pouquinho sobre a história da fração. Por que surgiram as frações na história? As frações surgem com As frações surgem, então, com a necessidade que os egípcios tinham de dividir números inteiros, porções inteiras. Então, eles começam a usar vários tipos de instrumentos. Eles usavam uma corda esticada, iam dando nós nela, para poder fazer anotações, né? Quantos nós eram necessários para chegar até o tamanho correto que o terreno tinha. Então, eles começaram, assim, montar frações que são números menores do que os números inteiros. Começaram a dividir os números inteiros em várias partes. E até hoje nós chegamos, então, na forma da fração como nós conhecemos. E o que é fração? Fração é quando nós dividimos algo inteiro em várias partes e usamos algumas apenas dessas partes. Então, vocês lembram o exemplo que a prof falou para vocês lá nas primeiras aulas a respeito que a gente trabalhou com o copinho, fizemos marcações no copo de plástico, marcamos primeiro o meio, depois nós marcamos os 3/4, né? O 1/4. 1/4 quer dizer o quê? Que eu dividi a minha xícara em 4 pedaços e usei apenas uma parte dessas, né? Então, a fração é considerada uma parte de um inteiro. E o inteiro deve ser dividido em partes igualmente do mesmo tamanho, tá? Então, aqui, o que seria 1/4 aqui, ó? Nós dividimos o círculo em 4 partes e utilizamos apenas uma delas. Outro exemplo que nós usamos também foi o exemplo da laranja, da mexerica, né? Dos gominhos, para contar quantos gominhos tem, que são as partes que foram divididas, e quantos gominhos são representados, ó. Então, uma parte dos 8 gominhos que nós temos aqui, ele fica 1/8, né? Ele representa uma parte de 8 gominhos que nós temos aqui. Então, vamos relembrar um pouquinho o que são os termos da fração. Os termos da fração são numerador, que é esse número de cima da fração, e o denominador. O numerador significa o número de partes que nós usamos do inteiro. E o denominador significa o número de partes que nós dividimos o inteiro. Então, aqui, ó, 3/4, ó, dividimos o círculo em 4 partes, denominador, e pintamos 3 partes, numerador, tá? Então, vamos relembrar um pouquinho como nós lemos as frações. Lembra que a prof comentou com vocês que a partir da fração em que o numerador é 1 e o denominador é 2, nós lemos ele 1/2. Até chegar no 9, tá? Então, é 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 e 1/9. Quando os números chegam no 10, nós lemos 1/10, tá? Entre 10 e 100, nós lemos né? Ó, nós lemos o numerador e o denominador nós acrescentamos o nome do número e o avos, né? Por exemplo, aqui, ó, quando o denominador é maior que 10, nós lemos assim, ó, 4 é o numerador, e o denominador nós temos o número 16. Então, nós lemos 4, 16 e acrescentamos a palavra avos, tá? E as frações que são representadas com o denominador 10, 100 e 1000, nós lemos 1/10, 1/100 e 1/1000. E o que é uma fração? Lembra da nossa famosa pizza que nós comemos e fizemos atividade? Se nós fôssemos representar esta pizza aqui, qual seria a representação dela? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, né? E nós estamos retirando
uma. Então, nós representaríamos essa pizza como 1/8, certo? Porque nós utilizamos uma parte, ó, uma fatia de uma. Vamos fazer uma bolinha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Então, nós dividimos a pizza em 8 e vamos usar uma parte dessas 8. Então, nós representamos pela fração 1/8. Então, a fração 1/8 representa as partes, né, que nós usamos. A fração que representa toda a pizza são 8 pedaços de 8 partes, ou seja, igual a um inteiro, né? Um inteiro. Certo? Igual a um inteiro, tá bom? E aqui, ó, conjuntos de frações e números racionais. Então, nós vemos aqui um inteiro, um meio, um terço, e aqui são as equivalências, né? Lembra que nós trabalhamos muito isso também? Que uma fração equivale à outra, que ela simboliza a mesma coisa que a outra. Se nós pegarmos um meio aqui e 2/4 aqui, ó, 2/4, nós percebemos que foi pintado, ó, a mesma proporção aqui, ó, né? A mesma proporção aqui dentro. Então, nós precisamos sempre observar isso. Os numeradores representam então, a leitura que a gente vai ter sobre a fração. E vamos falar um pouquinho sobre as outras formas de fração. Então, aqui, relembrando, ó, da representação dos egípcios, né? Algumas atividades que nós fizemos, ó, vocês podem seguir a apostila olhando os exercícios que a prof fez com vocês, as respostas que tem nele, ó, página 165, esse exercício que a gente fez, a página 166 também, tá? Vão observando, vendo as atividades que tem lá. E aqui, ó, Mateus disse ao vovô: eu gostaria de ter a metade do seu conhecimento. Pinte na fração a metade. Qual que vai ser a metade? Uma parte, certo? Pinte a fração a imagem que representa 1/10. 1/10 será uma parte de 10, tá? Aqui também atividade 6, ó, vocês podem ir olhando na apostila tudo que nós fomos fazendo, tá? Relacionar, ó, a figura ao qual corresponde. Então, aqui, essa figura aqui nós temos 4 partes e foram pintadas uma. Nós representamos como 1/4, certo? Deixa a prof apagar aqui que o mouse foi mais rápido. Vamos de novo. Vamos aqui, então, é 1/4, certo? Aqui, nós temos pintadas 2 partes de 4. Então, nós temos 2/4. 3 partes de 4, 3/4. E aqui nós temos um círculo pintado inteiro, então, é 1 inteiro. Essa atividade aqui, a 8 e a 9 também, vocês podem revisar, olhar na apostila, ver o que representa cada um aqui, ó, que cor que representa 5/6. O que são 5/6? São 5 partes de 6. Então, qual seria aqui, ó? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e são pintadas 5. Então, a resposta seria a primeira figura, né? A figura amarela. Lembrem lá na apostila de vocês essas atividades. Aí nós vamos aqui para falar qual que é o nome também. Vocês podem retomar isso aqui, né? A prof colocou essas atividades que vocês podem dar uma olhadinha para relembrar o que é cada uma, as respostas, como que a gente fez,
tá? Para vocês irem retomando, ó. Escreva como se lê a fração. Então, vamos lá. Fração como quociente. A fração como quociente é para nós pensarmos aqui, ó, que fração de laranja cada neto vai receber. Se a vovó, ela tem 4 netinhos e ela tem 3 laranjas, então como que ela poderia fazer? Como que a gente resolveria esse problema? Nós poderíamos repartir as laranjas ao meio, né? Vocês lembram lá como que nós fizemos? Então, vocês podem retomar lá na apostila e rever lá as atividades, né? Rever como que nós fizemos cada uma dessas situações, problemas. No armário da vovó Miralva, há 5 caixinhas de chá de capim-limão. Para agradar os netos Lara e Vitor, ela vai usar essas caixinhas em 6 ocasiões diferentes. Que fração representa a quantidade de chá a ser utilizada em cada ocasião? Então, são 5 caixinhas de chá. Ó. E como que ela resolveria isso? Vamos pensar um pouquinho? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos para as palavras-chave. Ó, a vovó tem 5 caixas de capim-limão para agradar os netos Lara e Vitor. Ela vai usar essas caixinhas em 6 ocasiões. Então, que fração vai representar isso? Vai representar a fração que ela tem 5 caixinhas e 6 ocasiões. Então, a fração que nós vamos representar é 5 sextos, tá? De como ela vai dividir isso. 5 caixinhas para 6 ocasiões. Então, 5 de 6, tá? Então, vamos ir adiante. Vamos relembrar mais um aspecto da nossa fração. Nós temos aqui as frações com operador multiplicativo. Vamos lembrar um pouquinho como que isso funciona. Deixa eu só a prof arrumar aqui que saiu da nossa revisão. Deixa eu prof achar aqui. Ela pulou minha aula. Então, vamos lá. Como operador multiplicativo. Então, vamos lembrar o que é isso. Escreva o valor do sanduíche anunciado usando uma fração. Ó. O sanduíche custa R$3 mais 3/4 de R$1. Então, o sanduíche custa R$3. R$3. Vamos digitar aqui. Custa R$3 mais 3/4 de R$1. Então, é assim que nós representaríamos ali escrito. Esse valor é maior ou menor que R$4? Então, vamos pensar aqui. O que seria 3/4 de R$1? Vamos pegar aqui 3/4 de R$1. Vocês lembram como nós fazíamos esse cálculo? Nós multiplicamos 1 vezes o denominador aqui, que é 4. Perdão. Nós fazemos aqui 1 dividido por 4 e o resultado vezes 3, né? Vezes 3. Vamos encontrar quanto que dá isso? Vamos pegar R$1. Ó, o prof vai fazer um círculo aqui para representar a nossa moedinha de R$1. Nós temos a moeda de R$1 aqui. Nessa moeda, nós vamos dividir ela em 4 partes, ó. Vamos pensar o seguinte. Qual que é a metade de R$1? Se nós fôssemos dividir o meio aqui, nós teríamos 50 centavos, certo?
eu preciso de 2 moedinhas de 50 centavos para representar o meu R$1, certo? 50 centavos mais 50 centavos, eu tenho R$1. E se nós fôssemos fazer a quarta parte? Lembra que nós fizemos isso? Que nós trabalhamos isso? Então, aqui dentro de R$1, eu teria que ter 4 moedinhas de 25 centavos, né? Para eu achar isso. Então, aqui, esse valor vai ser menor, vai ser um valor menor do que R$1, né? Menor que R$1. E nós chegamos nessa conclusão pensando como obter R$1, certo? E como seria 3/4 de R$1. Então, dessa forma, a gente conseguiu chegar ao nosso resultado, né? Porque para eu ter R$1 completo, eu precisaria de 4 moedinhas de 25 centavos, mas eu só tenho 3, né? Eu só tenho 3/4 ali. Então, vamos adiante. Vamos relembrar aí como que nós fazemos mais frações, tá? As frações, ó, 2/5 de 30. Então, nós vamos dividir esses 30 sabonetes em 5 grupos e usar 2. Vamos pegar lá nosso lapisinho aqui para a gente repartir, então. Lembra a fração de quantidade? Fração de quantidade é eu usar aqui, deixa a prof só puxar essa reguinha aqui para fora, para não atrapalhar a gente. Eu utilizar, ó, eu tenho que dividir ela em 5 grupos. Então, 30 dividido por 5, eu vou ter grupos de 6. Cada grupo vai ter 6 sabonetes. Porque 30 dividido por 5 é 6. 6 vezes 5, 30, né? Então, nós vamos, ó, fração de quantidade é isso. Eu tenho que utilizar, né? Eu tenho que utilizar aqui a minha multiplicação. Eu pego esse número e divido, né, pelo denominador aqui. E o resultado eu multiplico pelo numerador. Então, aqui está falando que são 2/5, ó, já dividi em 5 grupos. Se são 2/5, quantos grupos eu vou utilizar? Vou utilizar 2 grupos desses 5. Quantos sabonetes eu vou dar para cada idoso? Eu darei 12 sabonetes, certo? Vocês podem conferir na apostila de vocês que tá tudo feitinho ali. Só para a gente retomar. Então, o que a prof fez aqui, ó? Vou fazer daquela outra forma que a prof indicou. 2/5 de 30. Relembrando, eu vou pegar o meu inteiro, vou dividir pelo meu denominador. 30 dividido por 5 dá 6. E o resultado eu vou multiplicar pelo meu numerador, que é 2. 6 vezes 2, 12. Assim também é uma forma de eu fazer a minha fração de quantidade, tá bom? Vamos para o próximo. Deixa eu prof pegar a borracha aqui e apagar, senão nós não conseguimos ir para o próximo slide. Então, essa é a nossa fração de quantidade, tá? Então, vamos para o próximo slide. Então, ó, relembrando, ó, nós fizemos todos esses cálculos, olhem lá na apostila, a prof ensinou, ó, vou fazer aqui, ó, de quantidade, divido o inteiro pelo
denominador e o resultado dessa divisão eu faço vezes o numerador, tá? Então, vocês podem olhar lá na apostila, tá tudo feitinho lá para vocês recapitularem. Esse probleminha aqui da idade dos avós, também que nós fizemos, tá? Ó, dos valores da pizza, nós fizemos também. Da questão das frações lá em relação à pizza também está feito, ó. A prof colocou essas atividades aqui para que vocês relembrassem, ó, para que vocês olhem lá nas nossas atividades e relembrem como que nós encontramos cada um dessas situações ali, tá? Então, nós vamos ver a fração como razão, que é a questão da fração própria e imprópria, e a fração própria e imprópria tem uma regrinha específica. Quando o numerador aqui é maior que o denominador, ele é imprópria. Quando o numerador e o denominador são diferentes, ó, por exemplo, aqui, ó, 2/5 é uma fração própria, tá? Numerador menor que o denominador. 13/4 significa que o numerador é maior, então é uma fração imprópria, tá? Só para a gente retomar isso aqui. A classificação. E agora nós vamos para os nossos números decimais. O que são números decimais? Eles são números que são menores do que o inteiro, tá? Aí nós encontramos os décimos, os centésimos e os milésimos. Então, esses números aqui são as partes inteiras, ó, são as classes que a gente já conhece. Unidade, dezena, centena e etc. E quanto menor, ó, para baixo da vírgula aqui, ó, nós chamamos de parte decimal, que são a parte fracionada do número, tá? Que são os décimos, centésimos e milésimos. Aí nós vamos para os números decimais, ó. Por exemplo, aqui, ó, 1234,567 milésimos. A vírgula, ela separa os inteiros dos decimais, tá? Então, aqui ó, nós temos a milhar, centena, dezena, unidade. Vemos a vírgula aqui, aí nós temos os décimos, os centésimos e os milésimos, tá? Quando o número é um número após a vírgula, nós chamamos de décimo. Quando nós temos dois números depois da vírgula, nós chamamos de centésimos. E quando nós temos três números depois da vírgula, nós chamamos de milésimos, tá? Só para a gente retomar, que isso aqui a gente já estudou bastante sobre isso, ó, retomando. Os milésimos, ó, três números depois da vírgula, e os centésimos são, né? Então, vamos pensar aqui, ó, 65 inteiros e 921 milésimos. Qual a parte inteira aqui? A parte inteira é o número 65, seria a letra B aqui, né? E agora aqui, quais são os algarismos que ocupam a ordem dos centésimos, ó? Décimo é a primeira casinha depois da vírgula. Centésimo é a segunda, então seria o número 2, né? O número 2 aqui, quem ocupa o nosso centésimo, né? Vamos voltar lá e marcar o nosso 65 também, que é a nossa parte inteira do número, tá? Centésimo. E agora, como se lê esse número? 65 inteiros e 921 milésimos. Então, a resposta certa seria essa aqui, ó. Milésimos, porque nós temos o que, ó? 3 números depois da vírgula. Então, nós lemos milésimos, tá? Por que o denominador é maior que o numerador? Quando ela é uma fração imprópria, tá? Quando o numerador é maior. Quando o denominador é maior, significa que ele foi dividido em muitas partes, tá? Então, elas são todas próprias, essas frações, tá? E agora aqui, ó, fração de quantidade. Aqui está perguntando qual a fração dos elefantes que nós temos aqui.
Tá, professora, mas eu só estou vendo 4 elefantes, então são 4 de 4? Não. Nós precisamos ver em relação à quantidade total de animais. Vamos contar quantos animais tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nós temos 20 animais ao todo. Então, em relação a todos esses animais aqui, qual é a fração que representa os elefantes? Então, nós temos um grupo que tem 20, mas elefantes nós só temos 4. Então, a minha fração será 4 elefantes de 20 animais, ou 4, 20 avos, tá bom? E aqui, como que nós lemos essa fração? 5, 20 avos, né? Porque quando os números são maiores do que 10 no denominador, eles levam a palavra avos, tá? E aqui, qual a fração não está de acordo com o número decimal? Nós temos o 64 e nós temos o 10. Lembra que quando a fração aqui embaixo for décimos, é só o número depois da vírgula. Então, esse está certo. 7,4, certo. 9 décimos é 0,9, tá certo também. E agora aqui, ó. Lembrando que décimos é só uma casinha. Então, esse aqui está errado. Como que seria, então, professor, esse número? Seria 23,7, tá? Porque daí ele seria décimo, porque só teria um número depois da vírgula, tá? Ele estaria na casinha dos décimos. E agora aqui, qual que não está de acordo? Vamos pensar? O 10 é uma casa após a vírgula. O 100 são duas casinhas após a vírgula. Então, aqui, vamos ver. 7, 84, 7 inteiros e 84 centésimos. Tá certo. 54,3. 54 inteiros e 3 décimos? Opa! Então, achamos o nosso erro aqui. Esse está errado, porque centésimos, os números têm que estar dentro da casa aqui, ó, do décimo e do centésimo. São dois números depois da vírgula. O 0,43 centésimos está certo, 0 inteiros e 43 centésimos, ou só 43 centésimos está certo. 37 inteiros e 60 centésimos, certo também. E agora aqui, vamos observar? O décimo é uma casa após a vírgula. O centésimo são duas. E o milésimo são 3 casas. Então, vamos ver aqui. 0 inteiros e 859 milésimos.